Boa tarde, galera. Meu nome é Henrique. Eu vou estar explicando aqui a questão nova avenida da lista 3 do preparatório do BI. E a história que essa questão nos conta é basicamente que ele nos dá a vista superior de um bairro, né? E esses números aqui são o custo de desapropriar cada quadra. E aí a gente vai escolher uma rua para fazer uma obra no sentido norte-sul. E quando a gente faz isso, a gente desapropria o lado da rua que tem o menor custo. Então, se eu fizesse a obra aqui, por exemplo, eu ia gastar o mínimo entre 5 mais 5 mais 5 ou 3 mais 4 mais um. Então, o lado direito tem o menor custo, eu vou desapropriar esse lado. A pergunta é qual é o menor valor que a prefeitura terá de desembolsar, né? Se a gente for analisar bem o que a gente quer aqui, no final das contas, é a menor soma dos elementos de uma coluna dessa matriz, né? Porque se eu fizesse aqui, eu pegaria o mínimo entre a soma desses elementos e desses elementos. Se eu fizesse a obra aqui, eu pegaria a menor soma entre... o menor valor, desculpa, entre a soma dos elementos da segunda e da terceira coluna. E se eu pegasse aqui, a minha resposta seria a menor soma dos elementos da terceira ou da quarta coluna. E no final das contas eu quero o menor valor desses, né? Então tá bom. Vou receber dois valores inteiros, né? Que vão me dizer qual é a quantidade de linhas e de colunas. E é bom eu ter um vetor aqui, né? Que me diz qual é a soma dos elementos de cada coluna, né? Então eu tenho m colunas, no começo elas estão todas com soma zero. E eu vou fazer dois fós para conseguir iterar pelos elementos que ele me dá, né? E aqui no caso é J, né? E aí se eu recebo um elemento na linha I, coluna J, ele vai contribuir para a minha soma na coluna J, aquela quantidade, né? Se ele for X, ele vai contribuir X. E no final das contas, eu quero o menor valor desses M aqui, né? Dá para só copiar esse for. Então a minha resposta vai ser o mínimo entre a resposta que eu tenho até então e a próxima coluna que eu estiver analisando. Vou pegar esse exemplo. A resposta deu 40, ok. E esse daqui, a resposta deu 8. Então vamos ver. Aqui é o problema J, certo? Nova avenida. E passou.